noite a todos. Que Jesus nos ampare. Nossa gratidão por esta bendita oportunidade. Nossa prece pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem, encarnados e desencarnados. Que Deus, nosso Pai, nos ampare e fortaleça em nossos desejos de progresso e renovação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos. Necessidade da encarnação. É uma pergunta que é feita para São Luís, Paris, 1859. A encarnação é uma punição? E somente os espíritos culpados é que eles estão sujeitos? Resposta. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Observação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-la em cada classe. É o que se passa com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores.
Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar suas diversas encarnações em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que têm de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras, das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. E exemplificando essa necessidade do espírito de ter várias reencarnações para o seu progresso, para o seu adiantamento moral, para a sua evolução, desenvolvimento das suas potencialidades como espírito eterno, vamos ver o depoimento de um espírito que compareceu ao grupo do Chico Xavier quando eles gravavam mensagens recebidas através da psicofonia do Chico Xavier. É um espírito que eles denominam JP e há uma explicação. A mensagem de JP, que designamos apenas por suas iniciais, em virtude da comovente lição que nos traz, foi recebida na noite de 13 de maio de 1954, no encerramento de nossas tarefas. Para elucidar certas passagens desta comunicação psicofônica, é forçoso esclarecer que ele nos visitara anteriormente, sendo socorrido pela doutrinação evangélica. É curioso notar que uma de nossas irmãs, elemento efetivo de nosso grupo e esposa de um dos nossos companheiros, meses antes da mensagem que aqui transcrevemos, revelava todos os sintomas de uma gravidez aparente e dolorosa, tendo sido tratada espontaneamente em várias reuniões sucessivas por um de nossos benfeitores espirituais, que carinhosamente a libertou através de passes magnéticos das estranhas impressões de que se via possuída. Com grande surpresa para nós, viemos então a saber que o espírito JP era o candidato ao renascimento que não chegou a positivar-se. Cremos sejam necessárias as presentes anotações, não só para que a mensagem seja devidamente aclarada, como também para estudarmos importantes incidentes que podem ocorrer entre dois mundos em nossa vida comum. Com a inflexão de quem chorava intimamente, o visitante assim se expressou, sensibilizando-nos a todos. E após estas explicações de Arnaldo Rocha, vamos ver o depoimento do espírito. 13 de maio de 1954. Há precisamente 66 anos eram declarados livres todos os escravos no território brasileiro. E talvez, comemorando o acontecimento, determinam os instrutores desta casa vos fale algo de minha história, de minha escura história, porquanto, em seus últimos lances, ela se encontra, de certo modo, associada à obra espiritual de vosso grupo. E o espírito JP relata o que se passou em sua encarnação no segundo reinado, onde ele morava no município Vassouras, e em março de 1888 ele foi convidado a participar de uma reunião em prol da abolição. Alguns conselheiros propuseram que todos os fazendeiros do município instituíssem a liberdade espontânea a favor do elemento cativo, com a obrigação de os escravos alforriados
prosseguirem trabalhando por mais 5 anos consecutivos numa tentativa de preservação da economia regional. Surgiram ali discussões acaloradas e ele foi contra esse movimento. O município, então, continuou sem qualquer alteração. E quando ele volta ao lar, ele fica sabendo que quem tinha dado essa sugestão era um homem escravizado. Esse homem era Ricardo, servo de minha casa, conta ele, a quem presumia dedicar minha melhor afeição. Era meu companheiro, meu confidente, meu amigo. Inteligência invulgar, traduzia o francês com facilidade. Comentávamos juntos as notícias da Europa e as intrigas da corte. Muitas vezes era ele o escrivão predileto em meus documentários, orientador nos problemas graves, irmão nas horas difíceis. Minha amizade, contudo, não passava de egoísmo implacável. Admirava-lhe as qualidades inatas e aproveitava-lhe o concurso, como quem se reconhece dono de um animal raro e queria-o, como se não passasse de mera propriedade minha. Enraivecido, propus-me a castigá-lo. E para escarmento das senzalas na sombra da noite, determinei a imediata prisão de quem havia sido para mim todo um refúgio de respeito e carinho, qual se me fora filho ou pai. Ricardo não se irritou ante o desmando a que me entregava. Respondeu minhas perguntas com resignação e dignidade. Calmo, não se abateu diante de minhas exigências. Explicou-se imperturbável e sereno, sem trair a humildade que lhe brilhava no espírito. Aquela superioridade moral atiçou-me a ira. Golpeado em meu orgulho, ordenei que a prisão no tronco fosse transformada em suplício. Gritei desesperado. Assemelhava-me a fera a cair sobre a presa. Reuni minha gente e as pancadas, triste a recordá-las, dilaceraram-lhe o dorso nu sob meus olhos impassíveis. O sangue do companheiro jorrou abundante. A vítima, contudo, longe de exasperar-se, entrara em lacrimoso silêncio. E humilhado por minha vez, a face daquela resistência tranquila induziu o capataz a massacrar-lhe as mãos e os pés. A recomendação foi cumprida. Logo após, porque o sangue borbotasse sem peias, meu carrasco desatou-lhe os grilhões. Ricardo, na agonia, estava livre. Mas aquele homem, que parecia guardar no peito um coração diferente, ainda teve forças para arrastar-se nas vascas da morte e, endereçando-me inesquecível olhar, inclinou-se à maneira de um cão agonizante e beijou-me os pés. Não acredito estejais em condições de compreender o martírio de um espírito que abandona a terra na posição em que a deixei. Um pelourinho de brasas que me retivesse por 1000 anos sucessivos, talvez me fizesse sofrer menos, pois desde aquele instante a existência se me tornou insuportável e odiosa. A lei áurea não me ocupou o pensamento. E quando a morte me requisitou a verdade, não encontrei no imo do meu ser senão austero tribunal, como que instalado dentro de mim mesmo, funcionando em ativo julgamento que me parecia nunca terminar. Lutei infinitamente. Um homem perdido por séculos em noite tenebrosa, creio eu, padece menos que a alma culpada, assinalando a voz gritante da própria consciência. Perdi a noção de tempo, porque o tempo para quem sofre sem esperança se transforma numa eternidade de aflição. Sei apenas que em dado instante, na treva em que me debatia, a voz de Ricardo se fez ouvir aos meus pés. Meu filho, meu filho. Num prodígio de memória em vago relâmpago que luziu na escuridão de minha alma, recordei cenas que haviam ficado à distância, quadros que a carne da terra havia conseguido transitoriamente apagar. Aqui ele se recorda da encarnação passada. E ele continua: com a emoção indizível, vi-me de novo nos braços de Ricardo.
nele identificando meu próprio pai. Meu próprio pai, que eu algemara cruelmente ao poste de martírio e a cuja flagelação eu assistira insensível até o fim. Não posso entender os sentimentos contraditórios que então me dominaram. Envergonhado, em vão tentei fugir de mim mesmo. Em desabalada carreira, desprendi-me dos braços carinhosos que me enlaçavam e busquei a sombra, qual morcego que se compraz tão somente com a noite, a fim de chorar o remorso que meu pai, meu amigo, meu escravo e minha vítima não poderia compreender. No entanto, como se a justiça naquele momento houvesse acabado de lavrar contra mim a merecida sentença condenatória, após tantos anos de inquietação, reconheci assombrado que meus pés e minhas mãos estavam retorcidos. Procurei levantar-me e não consegui. A justiça vencera. Achava-me reduzido à condição de um lobo mutilado e o rei de dor. Mas nessa dor não encontrei senão aquelas mesmas criaturas que eu havia maltratado, velhos cativos que me haviam conhecido a truculência, e por muitos deles fui também submetido a processos pavorosos de dilaceração. Passei, porém, a rejubilar-me com isso. Guardava no fundo a consolação do criminoso que se sente, de alguma sorte, reabilitado com a punição que lhe é imposta. A expiação era serviço que eu devia à minha própria alma. Se algum dia pudesse rever Ricardo, refletia, que eu comparecesse diante dele como alguém que lhe havia experimentado as provações. Lutei muito, repito-vos. Sofri terrivelmente até que certa noite fui conduzido por invisíveis mãos ao lar de um companheiro em cuja simpatia recolhi algum descanso. Aí, de semana a semana, comecei a ouvir palavras diferentes, ensinamentos diversos, explanações renovadoras. Aquele se refere ao culto doméstico do Evangelho, nesse lar do companheiro de quem ele havia se aproximado. Ele é levado então ao grupo de Chico Xavier, onde ele é tratado, e ele sente que é o reajuste de suas mãos e de seus pés. E ele conta que está esperando a volta agora ao campo normal da experiência humana, a fim de que, banhado na corrente da vida física, apagar o passado, limpar suas culpas por meio do trabalho, com a justa escravização ao dever, e mais tarde cogitar da suspirada ascensão. Então agora ele agradece as preces e ele diz: louvo a liberdade que me permite pensar em receber o bem-aventurado cativeiro da prova, favorecendo-me por fim o galardão da cura. Amigos, eis que nos achamos em 13 de maio de 1954. Para minha alma, depois de 66 anos, raia um novo dia. Para mim, a luz não tarda, a luz de renascer. E assim me expresso porque somente na esfera de luta em que vos encontrais como privilegiados tarefeiros, por bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, é que poderei encontrar o sol da redenção. Agradeço-vos a todos, recomendando-me feliz as preces de todos os companheiros, preces que constituem vibrações de amor que ainda me empenho em recolher, como sementes de renovação para o dia de amanhã que espera em Jesus seja enfim abençoado. Que o Senhor nos ampare. Aqui termina o relato, nos deixando esse ensinamento. É preciso renascer para ver o reino de Deus, como disse Jesus. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Nós vamos começar hoje a nossa parte com
com uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, em que Emmanuel coloca o tema perante Jesus. E ele começa colocando uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 22. Porventura sou eu, Senhor? Que situação foi essa em que os discípulos falaram, porventura sou eu, Senhor? Na verdade, trata-se daquele momento em que Jesus determina que a última ceia que eles teriam, porque estavam ali em plenas festividades da Páscoa, isso já antecedendo o momento em que teria o desfecho da crucificação. Então, antes dele ser preso, antes daqueles fatos finais, ele se reúne com seus discípulos. Inclusive, ele diz que estava ansioso para comer essa Páscoa com eles. E quando estavam ali reunidos, no local que Jesus havia determinado, está tudo muito bem especificado no Evangelho, mas eles já estavam ali, já à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Então nós temos essa passagem relatada por Mateus e Emmanuel, nessa página, ele começa justamente com esse ponto. Porventura sou eu, Senhor? Todos perguntaram, porque todos ficaram assim muito aflitos, muito tristes com essa colocação. E quando Judas faz a pergunta, Jesus responde, tu disseste. Então Emmanuel coloca, diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos, porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Então, só depois do ato praticado é que Judas cai em si. Como nós sabemos de todos os desdobramentos, tal foi a dor que ele sentiu quando ele viu o que havia feito, quando sai o véu da ilusão. Mas nós, diz Emmanuel, então esse é o ponto, mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no olvido de nossos deveres,
no aviltamento de nosso próprio trabalho. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Então, essas são as exortações, os ensinamentos de Emmanuel, no sentido de nós percebermos que aquilo que, no pensamento, pelo menos, tanto condenamos, o que temos feito nós, tantas vezes, sem sequer ter o despertar da consciência, porque Judas teve imediatamente. E nós, quantos erros cometidos, quantas deserções, na verdade, nos afastando e traindo os nossos propósitos, né? Porque traindo aquele que nos tem como suas ovelhas, porque Jesus é o nosso pastor, Jesus é o nosso mestre, assim Ele se colocou diante de nós e nos colocou no palco da vida para que pudéssemos, através dos seus ensinamentos, caminharmos para Deus nosso Pai Criador. E, no entanto, nós desprezamos a esse que nos acompanha, a esse que se alegra muito mais quando uma das ovelhas é resgatada. Então, e pensando nesse amor que Ele, junto de Deus nosso Pai, tem por nós, por todas as criaturas, pensemos naqueles bons espíritos que se apagam, que esquecem-se de si mesmos para nos ajudar, ou como espíritos, nos intuindo, nos inspirando, nos insuflando bons pensamentos, de ânimo, de coragem, ou quantas vezes reencarnando próximo a nós em tarefas sacrificiais dentro ali das famílias. Então, pensando nisso, logo no início do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia também de Chico Xavier, nós temos uma passagem muito interessante nesse sentido, que eu tenho certeza que vai ser muito bom nós analisarmos. Um espírito orientador, um espírito instrutor, ele se reúne ali junto de equipes que estavam se preparando para trabalhos no bem, né? Tanto nas esferas, no plano espiritual, nas esferas umbralinas, nas esferas onde há dor e ranger de dentes, como também aqui num preparo para as tarefas junto dos encarnados. Então estavam ali todos reunidos e André Luiz fazia parte de uma dessas equipes que estavam presentes neste momento. E é o espírito Metelo que vai explanar e orientar a este grupo que estava se preparando para a saída para essas tarefas. Então, pegando ali, já de um determinado ponto, ele está falando para o grupo: nós que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Construtores de nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados? Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada se a trancarmos num poço incomunicável.
e as dádivas recebidas por nós são inúmeras, e os dons que nos foram distribuídos imensos. Seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos passos? Então ele está falando ali, já com uma plateia de espíritos que já estão se sentindo bem, que já estão numa determinada condição e podem ali dar continuidade a essa evolução, a esse caminho evolutivo, até se distanciando da dor dos encarnados aqui na Terra. Mas, justamente, é esse convite e esse engajamento na causa do Cristo para dar continuidade a ajudar a nós, cada um de nós que ainda estamos nessas condições, a nos salvarmos. Porque enquanto houver um gemido na terra, Jesus não descansará. Então, como entoar hinos de hosana à felicidade sobre o coro dos soluços? Nobilíssimo todo impulso de atingir o cume, entretanto, que veremos após a ascensão? Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Nesse momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, imprimiu novo acento ao verbo luminoso e tornou com indefinível melancolia. Também eu tive noutro tempo a obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda. Experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei, jubiloso, pequenina eminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros, em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes. Nós sabemos que o sentimento de ódio traz muitas doenças para o nosso organismo, porque adoecemos a nossa mente com o ódio. O egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quando mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que, certa noite, notei que o vale se represava de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor? Seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita, estão sendo atraídos por aquela luz imensa. Que acontecera? Ele pergunta. Que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o Mestre do Amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância.
Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito, despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me ante o vale se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirir o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores de cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Mostrava-se o instrutor intensamente comovido. Detive-me então e voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume bafejado de resplendor solar é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo, na planície. O alto polariza naturalmente as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprimem-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos espenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Então, nós vemos aqui o trabalho sacrificial daqueles que até poderiam vivenciar em planos muito mais amenos, distantes desse vale de sombras em que nos encontramos, por culpa nossa ainda, porque insistimos em não nos melhorar, porque nós sabemos perfeitamente que essa edificação, essa construção é no coração de cada um de nós. Ninguém poderá fazer por nós. Mas esses espíritos preparados estão a postos, nos ajudando, nos orientando, em nome de Deus, em nome de Jesus. São trabalhadores do Cristo. São aqueles que abraçam a causa e se juntam a Ele para que se dê a conclusão do trabalho do Mestre, que é encaminhar as suas ovelhas, que é entregá-las a esse caminho redentor, nos afastando sim desse vale de sombras, mas no sentido de não mais agirmos como tal, mas sim termos sempre o olhar. E é isso que quantas vezes nos falta, porque ainda na nossa pequenez, quantas vezes nós temos a condição de fazer algo, de estender a mão, de ouvir o outro, de levantar a autoestima daquele que está se sentindo ali tão pequeno, tão desprezado, que se despreza a si mesmo. Quantas coisas nós não podemos fazer olhando nos olhos do outro, fazendo com que ele se sinta bem, que ele se sinta notado, que ele se sinta gente, que ele se sinta amado, que ele se sinta participante. Quantas coisas podemos calar, acalmar a fome do faminto, acalmar a dor daquele que está num catre doloroso. Quantas coisas a fazer dentro dos nossos lares, que exige de nós devotamento, abnegação, exige de nós a capacidade de entendimento,
jamais desanimarmos diante das situações que a vida nos traz. Então é isso, que fica essa lição desse amor imenso que esses irmãos amorosos têm por nós e tanto buscam nos ajudar. Em nome de Deus, em nome de Jesus, porque são trabalhadores do Cristo. Agradeçamos a Deus com muita confiança. Tenhamos uma